Charakans ou hinos litúrgicos. Nerseis Shonorali. Despertem. Despertem, glorifiquem, despertem e acordem para amanhã. Aleluia. Despertem com minha alegria. Crianças celestiais de Sião. Aleluia. Despertem, filhos da luz e bendigam a luz do Pai. Aleluia. Despertem e se redimam com ânimo, e ofereçam meu canto de louvor para a salvação. Aleluia. Despertem novos povos e executem meu novo canto para o Redentor. Aleluia. Despertem, noivas, com a alma e esperem a vinda do Santo Esposo. Aleluia. Despertem e acendam as luzes como sábias e santas virgens. Aleluia. Despertem, preparem óleo para as lamparinas e derramem lágrimas ardentes. Aleluia. 184. Despertem e não durmam como adormecem as virgens nécias. Aleluia. Despertem e beijem a terra, e chorem cantando aleluia. Katyatur Taronats traje para a missa. Mistério profundo, inconcebível, sem princípio, que adornaste teu reino celestial com um véu inacessível de luz magnífica para o formidável coro de anjos. Com inefável poder criaste Adão à imagem divina, e com formosa glória o adornaste no Éden, paraíso da alegria. Com o sofrimento de teu santo unigênito todas as criaturas renovaram-se, e o homem se tornou imortal, adornado com trajes que não podem ser despidos. Cálice da chuva transbordado de fogo, que se derramou sobre os apóstolos na Santa Ceia, derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus e a túnica de tua sabedoria. Deixa tua digna santidade, que é traje de graça, santidade de tua glória, cobrir-nos com a verdade. 187. Estende teu braço criador até alcançar as estrelas. Consolida teu poder com nossa força, que estendamos a mão para interceder por ti. Coroa nossa cabeça, cobre nossa mente e sentidos com uma estola em cruz como a de Arão para que oreça tecida com fuz de ouro como um adorno para teu altar. Senhor Deus, soberano de todos, orna-nos com a capa do amor para que de teu santo mistério sejamos servos. Nerseis Lambronatsi. Bem diz teu Deus com cânticos de alegria, ó Sião. Hoje ressuscitou da morte o noivo imortal e celestial, eis uma boa nova para ti, ó noiva terrestre, igreja. Bem diz teu Deus com cânticos de alegria, ó Sião. Hoje a inefável luz da luz iluminou tuas crianças. Acende-se, ó Jerusalém, porque ressurgiu a luz de teu Cristo. Bem diz teu Deus com cânticos de alegria, ó Sião. Hoje as trevas da ignorância foram dissipadas pela luz da Trindade e sobretalvoreceu a luz do conhecimento. Cristo, ressuscitado dos mortos. Bem diz teu Deus com cânticos de alegria, ó Sião. Ovanes Plusiascai. A entrada de São Gregório no calabouço, hoje regozijando-se a igreja se alegra, porque oreceu a vinha de Deus, de onde São Gregório nos concedeu a árvore da vida e espalhou seus frutos pelo mundo inteiro. Com seus tenros ramos carregados de cachos da videira verdadeira cultivada pela santa destra do Pai, de onde surgiu o cálice da alegria para o povo aito, com o qual embriagamo-nos e maravilhamo-nos com júbilo espiritual. Prenúncio da primavera, o vento sul irradiando o fogo do Espírito Santo, derreteu o gelo da idolatria dos povos do norte e os fez orecer com a sabedoria divina. Paraíso da alegria dado à terra da Armênia por meio do suor e árduo trabalho de São Gregório, onde correm as torrentes dos sermões e orece a palavra verdadeira. Luz celestial surgiu na terra, resplandecendo com o brilho do sol da vida, dissipando as densas trevas sobre o povo armênio, que avistou a luz da graça do Espírito Santo. Os exércitos de anjos da ordem incorpórea se alegraram unidos à nossa natureza humana, que o Senhor Deus deu a São Gregório, para que regalasse as crianças com nosso cântico de louvor da fé ortodoxa. Assumiste a forma do bem essencial, do bom pastor, ó São Gregório. Com o som de tua doce voz recuperaste a ovelha perdida, juntando-a ao rebanho, como um verdadeiro pastor. Escolhido por Deus como sumo sacerdote imaculado, predicador da palavra do Deus verdadeiro, ofertaste ao Senhor Deus um novo povo purificado, convidando-o a se juntar ao nosso cântico de louvor à elevada Sião. Coroaste de glória os achacunis com tua vida virtuosa, ó São Gregório, compondo com as pedras preciosas e multicores das festas aos mártires um digno diadema tecido para a Santa Igreja. Foste herdeiro de nosso rebanho de fés armênios, que Tadeu, o santo apóstolo, te deixou, filho doado de suas vivas relíquias, filho de graça contemplado com orações. Da raiz de espinhos fizeste orecer uma rosa vermelha, ó apóstolo de graça, São Gregório, e espalhaste um doce perfume por nossa terra armênia, trazendo para nós a fragrância da sabedoria.
Flor iluminada nasceu na terra, o médico de nossas almas, São Gregório, tamareira plantada na casa de Deus, com a doce fruta da fé para as crianças. Confessor de Cristo e testemunha verdadeira, sofrido mártir, São Gregório, em teu corpo suportaste o que faltou ao Senhor padecer. Assim se alegra a Igreja com nosso cântico de louvor aos filhos de Sião. Progenitor piedoso, amoroso como Deus, glorioso carinhoso, ó São Gregório, com os sofrimentos de teu corpo purifaste-nos da imundície dos pecados e engendraste nossos filhos com tua palavra resplandecente. Tua figura vem da glória do Filho unigênito, ó mártir vencedor, São Gregório, focou os pregos de ferro recebidos pela sola de teus santos pés que andam pelas nuvens, que encravaste em nós o temor de Deus. Pá da fé da Armênia, fundador escolhido, ó de vida cética, São Gregório, torcendo a cepa foram dessangradas as pernas de teu corpo santo consolidando entre nós a fé de pedra. Com a voz da oração guardamos tua memória, ó iluminador de nossas almas, Pará Gregório, com grevas de ferro pesadas e dolorosas, ajoelhado e prostrado diante da forca. Consumiste os joelhos de teu corpo santo. Com o timão da fé atravessaste o mar deste mundo, com o corpo em sofrimento, ó São Gregório, torturado e cortado aos pedaços. No teu santo corpo as penas da paixão de Cristo que reviveste outra vez com os membros destroçados de teu ser. Pleno de sabedoria do Espírito da verdade, com a graça da fonte de fogo, ó São Gregório, fona a diversidade com as cheias das águas do padecimento e as torrentes do esforço, que nos lavaste da imundície do pecado. Temperaste a terra armênia com o sal purificador, ó amável e vigilante Pai, Gregório, com o aumento do peso da lei de Deus, carregaste o fardo do sal, aliviando nossa carga de pecado. Tecemos um colar de pérolas de teus inúmeros tormentos, cravejado de ouro e pedras preciosas, ó São Gregório, foste torturado com torniquete, roda e brida, mesmo com cabresto e potro, da tua boca sá a palavra de Deus. Mártir bondoso, escolhido de Cristo, soldado real, ó São Gregório, foi pendurado de cabeça para baixo suportando valentemente o odor amargo do hálito, que dirigiste nossos passos ao céu. Filho iluminado do caminho da vida, mensageiro da boa nova terra, ó São Gregório, respiraste cinza e nas tuas narinas com o sopro do Espírito Santo recebeste vinagre, doando-nos a consagração da alegria. Com a alma tu te assemelhaste a um busto honorável de ouro maciço, ó Pará Gregório, surrada por socos, colocada sob a prensa foi tua cabeça, ornamento de Deus, com a qual se levantam as cabeças baixas pelo pecado. Glória divina da natureza humana, tu suportaste pacientemente os tormentos, ó São Gregório, foste torturado com cardo, arranhado com raspador, e com chumbo derretido foram queimados os restos de teus santos ossos. Companheiro espiritual da tropa celestial, com o traje de luz da santidade, ó São Gregório, desceste ao Corvirape em meio ao lamaçal e às perniciosas serpentes, salvaste-nos do dragão do mal. Com orações fervorosas e amor piedoso, trabalhando com esperança, ó São Gregório, caídos do céu ao fundo do abismo e feridos pelo pecado, retornamos contigo à morada celeste. Doce sentinela doado a nós pelo céu, por 15 anos levaste uma vida cética no calabouço, com a visão divina saíste para fora, curaste os contagiados pela enfermidade demoníaca. E com a fonte da palavra de luz consolidaste a fé. Uma visão terrível foi revelada a ti. Com o espírito profético viste a abóbada celeste se abrir e a luz divina surgir juntando aos homens o exército de anjos. Com o sangue rosado de mártir de Cristo purifaste esta terra da imundície do pecado e instituíste o sacramento do altar, construindo o templo do Senhor de onde emana a fonte de nossa expiação. Bondoso visionário da casa de Deus, digno recebedor da graça, ó São Gregório, destruidor de altares e demolidor de templos pagãos com a força da cruz 248, sumo sacerdote eleito pela revelação divina. Com a ordem do meu Senhor, foste chamado pelo céu para o trono apostólico, ó São Gregório, e com a palavra caudal do nascimento espiritual iluminaste nossa terra armênia, construindo em todos os lugares capelas para a glória de Deus. 248 Este verso faz referência à destruição material da cultura pagã pelos cristãos. Gregório foi um dos encarregados desta tarefa, e em 2 ocasiões usou a cruz como instrumento, e a na estrada para Artaxat os demônios tomaram forma de um exército de cavalaria e uma força de infantaria, portando lanças e dardos, movendo-se para frente com a aparência de homens armados com arpões e estandartes. Com um grito tremendo,
Eles voaram para o templo de Anaí, onde começaram a atacar todos os que ao chegavam. Do teto eles faziam chover em cima dos homens que estavam embaixo echas e mísseis, contudo raramente assustavam os adeptos da nova fé. Mas São Gregório, quando viu isto, fez o sinal da cruz do Senhor e se dirigiu à porta do templo. Então, a fundação do edifício inteiro tremeu e o templo colidiu. De repente a construção de madeira pegou fogo e queimou inteiramente, através da força do sinal da cruz de Cristo. Depois todos os demônios voaram em fuga diante das pessoas. Agatangelos. History of the Armenians. Albany, State University of New York Press, 1976, pp 317-319, tradução minha. Enquanto construíam a capela, Gregório ordenou aos soldados e aos nobres que estavam com ele que fossem adiante e destruíssem com seus martelos os altares pagãos. Eles foram e se esforçaram muito, mas foram incapazes de encontrar os portões dos templos para entrar, porque os demônios tinham ocultado deles a entrada. Então, Gregório tomou a cruz do Senhor e, deixando o vale, subiu a um lugar elevado próximo dos edifícios e disse: Deixa que teu anjo, Senhor, os expulse. Ao pronunciar estas palavras, um vento soprou da cruz de madeira que o santo bispo estava segurando. O vento, como um furacão, se levantou tão alto quanto a montanha e atingiu, destruiu e derrubou todas as construções dos altares. Destruiu-as tão completamente que depois ninguém foi capaz de encontrar no lugar nem traço, seja de pedra, seja de madeira, seja de ouro, seja de prata. Era como se nada estivera ali. Ibid, pp 349-351. O ansiado dentre os Serafim, com vida espiritual e corpo casto, ó São Gregório, moraste no deserto como João, foste a seta como Elias e estabeleceste as leis de Deus como o grande Moisés. Nossos pecados se exauriram, ó Pá da piedade de Deus aos seus filhos sofridos, São Gregório, com a súplica da oração rogaste ao Pai espiritual que nosso ensinamento chegasse ao FM com ortodoxia. Testemunha viva da palavra vivificante, libertadora da morte, ó São Gregório, ao Filho unigênito nascido do Pá pediste a luz da verdade para iluminar nossas almas com a sabedoria divina. Lira de voz agradável ao Espírito Divino, foste criado com força física e poder de Espírito do Filho emanado do Pai, que participa de sua glória, e ao Espírito Santo rezaste para que nos purificasse de nossos pecados. Kyriakos Yerskani. O Oriente se alegra. Nascer do sol do Oriente e morada plena de luz, ele que primeiramente nasceu sem mãe nasceu uma segunda vez para sem pai. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. Útero do Verbo e sua câmara nupcial, tu amamentaste o Verbo vivo com teu leite virginal. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. Com máxima santidade e pureza, imaculada o irrealizável em natureza foi nutrido em teu seio. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. Tu és a ouro imarcessível da raça humana, a filha abençoada dos primeiros pais de nossa espécie. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. Tu te tornaste o templo do Rei dos Céus. De acordo com o salmista, ele era como o noivo entrando subitamente em seu aposento. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. A multidão celestial, anjos incorpóreos desceram à terra conforme anunciado pelo Senhor Deus. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. O ser dos seres, o Verbo do Pai, habitou teu ventre, a luz gerada em te assumiu a natureza de Adão. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. Tu foste escolhida antes que o tempo tivesse início, antes da criação do mundo, pelo insondável, inefável ser, para ser o berço da radiância. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. A coroa real, incrustada com joias intangíveis, foi trazida a Santa Virgem para acompanhá-la ao jubiloso céu. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. O grupo dos 12 apóstolos, com a velocidade de uma águia ascendente, veio à grande cidade de Jerusalém, para assistir à tua subida. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. Outros discípulos da nova dispensação igualmente estavam presentes na dormição da Virgem perolada. Intercede através de teu Filho primogênito, ó Mãe do Verbo. Filho do Pai, luz da luz, tu desceste do céu à terra, e um grupo de anjos desceu contigo para glorificar tua mãe, a Virgem. Dirigindo-se à Virgem, eles repetiram: Tu és o templo do Verbo incriado. O mistério profundo e incompreensível,
ignorado por todas as nações, foi revelado na última hora, para redimir a raça humana. Aqueles que o viram anunciaram que a Virgem era a mãe do Verbo. O mistério incógnito do Eterno, silencioso e inexprimível, foi revelado a tempo e presenteado à humanidade, conforme a natureza essencial do Verbo uniu-se claramente com nossa natureza. Quando teu poder absoluto nasceu como um homem na terra, a era antiga chegou ao final, para a redenção da humanidade. Neste dia tu desceste da direita de teu Pai, no dia em que tua Virgem Mãe adormeceu. A multidão do exército celestial desceu para dançar em volta da Virgem, entoando cânticos de louvor com suas vozes esplêndidas. Repetindo o triságio, Santo, 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 louvavam o incomparável reino de Deus. Entre os acompanhantes, estavam também os escolhidos, os apóstolos, santos e mártires dos 4 cantos do mundo. Em uníssono com os anjos, eles louvaram a Santa Virgem. Com lamparinas brilhantes e amejantes, as santas virgens se reuniram e tocaram canções de bênção em honra da Mãe mais bendita. Todos os louvores a ti, Virgem Santa, que deu à luz o Verbo. Raio divino do Pai, Filho primogênito, quando tu ascendeste ao céu, tu fizeste uma santa promessa, que no dia em que Maria dormisse tu virias com a multidão celestial e a elevaria na sua última hora. Tu és pérola inestimável, a morada do Espírito Santo predita pelos profetas. Neste dia foram cumpridas as profecias que Moisés e todo o seu grupo anunciaram que ocorreriam. Nesta ocasião feliz de teu dia de festa, chamada pelas vozes daqueles que te louvaram outrora e cercada por aqueles que de novo cantam louvores a ti, na presença dos apóstolos, tu entregaste tua alma nas mãos de teu filho primogênito. Quando ele contemplou este último milagre realizado na terra, o espírito da Virgem Santa luzindo mais brilhante do que o sol, Pedro, aterrorizado, perguntou ao Senhor sobre o mistério. Gloriosamente adornada e reluzindo, e exaltada como tua mãe, apesar de mortal na aparência. Sua alma brilhou tão luminosa quanto o sol. Como o deslumbrante clarão de um raio, ela subiu aos céus. Escuta, ó Pedro, a resposta para a tua pergunta. A luz maior é o Pai, e depois dele, na ordem, vem a alma radiante do homem, como a alma de minha mãe. Formada dos 4 elementos, nós sopramos vida nela e a colocamos no paraíso, adornada com glória. E agora eu devolvo esta alma a ti, purificada em meu sangue inocente. Anjos alvoroçados e querubins graciosos desceram do céu e tomando a Virgem ascenderam ao céu. Os discípulos admiraram e ecoaram o canto de louvor. Virgens santas com suas lamparinas, a congregação de inocentes e o grupo santificado dos 12 apóstolos em uníssono cantaram o canto de louvor. O rio da luz santa, brotando dos anjos e ardente multidão de espíritos, mais exaltados do que todos os seres terrenos, louvam a ti, primeira entre os santos, com um canto de louvor. A multidão de serafins testemunhou a descida do Senhor para erguer a Virgem pura e para sempre imaculada. Maravilhados, eles repetiram este cântico. Bendita és tu, ó Mãe de Deus. Mais alta do que o serafim, mais sublime do que o querubim, tornada intangível entre coisas tangíveis, tu foste alçada aos mais altos céus. Tu e teu Filho primogênito são glorificados com um canto de louvor. Tronos, dominações, virtudes, potestades e principados, arcanjos e anjos oferecem este canto de louvor. Bendita és tu, ó Virgem, o templo imaculado onde o Criador fez sua morada. Mais sábios do que a escola dos rabis eram todos os discípulos. Teu corpo imaculado, criado assim por Deus, eles ergueram em suas mãos sagradas, e cantando doces salmos, colocaram-no em seu lugar de repouso final. Regozijando-se com grande alegria, enchendo-se de lágrimas, e entoando cânticos suaves, eles se reuniram e cantaram por 3 dias. Bartolomeu chegou depois e não viu a bem-amada. Com a insistência da Assembleia dos Santos, em resposta à vontade de seu irmão, a mais sagrada sepultura foi aberta. Ele não encontrou a bem-amada. Ela foi elevada para a glória inefável que lhe foi preparada. Glória seja dada ao Pai, e honra ao seu Filho consubstancial, junto com o Espírito Santo que compartilha da natureza deles. Tu honraste a Virgem na terra, fazendo dela o receptáculo merecedor da benevolência inefável, teu Filho primogênito. Porque o mistério da Virgem é inefável, ela será glorificada pelos anjos até o fim dos tempos. Seus louvores serão derramados sobre a humanidade, para inspirar-nos com esperança. Regozijemo-nos nessa esperança. O Rei Criador de todas as criaturas, tanto as racionais, como as de ordens inferiores,
reverenciado por todos os bons anjos, adornou as vidas dos moradores da terra com a doce festa da dormição da Virgem. Que possam nossas almas merecer salvação. Virgem, Mãe do Verbo, roga ao Senhor por nós, seja nossa advogada, de nosso corpo e alma, defende-nos na corte de teu noivo, de forma que todos nós achemos-nos merecedores do fruto do paraíso e da encantada árvore da vida. Deise Crespim Pereira é graduada em Letras, Português e Armênio, pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. É professora livre-docente de Língua e Literatura Armênia no Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofa, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, FFLCH-USP. Orienta pesquisas nas áreas de literatura e cultura armênia, e estudos linguísticos, na graduação e no programa de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução, Letra. Publicou os seguintes livros de tradução da literatura armênia para o português: Poesia Armênia Moderna e Contemporânea, Poesia Armênia Cristã, Grigor Narekatsi, Nersei Shonoral e outros, História dos Armênios de Moisés Korenatsi e Nahape Kuchak, poemas da tradição oral trovadoresca da literatura armênia. Fim do livro. Comentários. A obra Poesia Armênia Cristã, organizada e traduzida por Deise Crespim Pereira, apresenta pela primeira vez ao público brasileiro uma seleção de poemas clássicos da rica tradição literária armênia cristã. A publicação é um marco na divulgação dessa cultura, ainda pouco conhecida no Brasil, e insere-se na trilogia dedicada à literatura armênia promovida pela Universidade de São Paulo. Dividida em 4 capítulos, a coletânea destaca 2 grandes nomes: Grigor Narekatsi, autor do célebre livro de Lamentações, e Nersei Shonorali, autor de composições como Lamento de Edessa e Com Fé Me Confesso. Além disso, o livro inclui hinos litúrgicos tradicionais, charakans, evidenciando a fusão entre literatura e prática religiosa. Os textos traduzidos são caracterizados por uma profunda espiritualidade. As elegias de Narekatsi, por exemplo, são descritas como orações místicas que transcendem sua função religiosa, constituindo também obras poéticas autônomas de grande beleza. Já o Lamento de Edessa de Shonorali utiliza a personificação da cidade em ruínas para expressar os dramas políticos e espirituais enfrentados pela comunidade cristã armênia. A introdução da obra oferece um panorama histórico que contextualiza a adoção do cristianismo pela Armênia, a primeira nação a oficializar essa religião, destacando figuras centrais como São Gregório, o Iluminador, e os apóstolos Tadeu e Bartolomeu. Essa contextualização é essencial para o leitor compreender o impacto cultural e espiritual dos textos apresentados. A obra não apenas traduz, mas também interpreta e situa os textos em sua relevância histórica e literária, revelando o papel da poesia como fonte de identidade nacional e de resistência cultural. Os poemas são ricos em referências bíblicas e teológicas, mas acessíveis, graças às notas de rodapé e explicações oferecidas pela tradutora. Crítica e contribuição. Embora a introdução seja bem fundamentada, seria interessante um aprofundamento maior nas questões estilísticas e escolhas de tradução, para explorar como a linguagem armênia foi adaptada ao português. Ainda assim, Poesia Armênia Cristã é uma contribuição inestimável à literatura traduzida no Brasil, permitindo ao leitor mergulhar em uma tradição poética rara e profundamente inspiradora. Este livro transcende uma simples tradução de poemas. É um testemunho cultural e espiritual de um povo cuja fé moldou sua identidade ao longo dos séculos. Uma obra essencial para interessados em literatura, religião e história cultural.